Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para sua longevidade ou longeviver satisfatório. Estamos começando mais um programa especial, onde nós estamos desmistificando artigos do Estatuto do Idoso. E, claro, em parceria com a Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB Alagoas, a qual agradecemos a Wagner e ao nosso presidente da comissão, Gilberto Irineu. Isso mesmo. E aqui está conosco, é o Dr. Gabriel Araújo, onde vai dar prosseguimento a alguns artigos, vai comentar, vai nos ensinar, vai nos dar dicas, vai nos aconselhar. Hoje, com mais um capítulo, com mais uma edição do nosso projeto Conhecendo o Estatuto do Idoso de Cada Dia. Seja bem-vindo, doutor Gabriel, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, da TV Assembleia, canal 7, aqui na nossa Assembleia Legislativa de Alagoas. Eu agradeço o convite, fico muito lisonjeado e vamos tratar um pouco sobre o nosso primordial Estatuto da Pessoa Idosa. Como nossa estrutura do nosso programa, nós vamos ter áudios e a passagem de alguns artigos e depois eu faço uma pergunta para a gente conversar, para o senhor explicar melhor esse artigo. A gente vai pedir ao nosso técnico, ao nosso responsável técnico da produção, né, o Jonatas, que é para passar aí os primeiros artigos. Artigos 48 e 49 das entidades de atendimento à pessoa idosa. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos e oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Segunda, apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Terceira, estar regularmente constituída. Quarta, demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios: preservação dos vínculos familiares. Segunda, atendimento personalizado e em pequenos grupos. Terceira, manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Quarta, participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. Sexta, preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Doutor Gabriel, qual a importância desses artigos para fortalecer a dignidade, o convívio familiar a respeito às pessoas idosas nas instituições? Esses artigos são fundamentais porque é preciso preservar ali as pessoas que estão sob seus cuidados, sob suas responsabilidades, principalmente as pessoas que são as pessoas idosas, né? Eles têm que ter o direito à convivência em seu seio da sociedade, em seu seio familiar. E é preciso preservar. Há uns incisos ali em que o artigo 48 ele destaca exatamente isso, sobre essa preservação, tanto dos cuidados em vida social, que é preciso preservar no ambiente familiar, mas também para as pessoas que lá estão trabalhando, que é preciso ter um certo cuidado sobre suas responsabilidades de higiene, de ambientação, sobre a idoneidade de seus servidores, porque há umas pessoas vulneráveis ali, que são as pessoas da terceira idade, né?
pessoas acima de 60 e principalmente aqueles que têm uma elevação até mais de sua idade, dos 80 a mais. Então, esses cuidados, essas necessidades é fundamental para garantir a sua saúde e o seu bem-estar. E nesse sentido, nessa semântica, é importante essas garantias e inclusive algumas responsabilidades caso não sejam cumpridas. Vamos ver agora o que apresenta para a gente o Estatuto do Idoso, o artigo 50 a 51. É com você, Jonathan. Artigo 50 e 51. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento, e, celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. Segunda, observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas. Terceira, fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Quarta, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. V. Oferecer atendimento personalizado. Sexta, diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. E sétima, oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Oitava, proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade da pessoa idosa. Nona, promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. X. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. X. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de pessoa idosa com doenças infecto-contagiosas. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei. 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. E 15. Manter arquivo de anotações no qual constem data e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. 16. Comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. Doutor Gabriel, parece não. Esses dois capítulos se aprofundam mais nas questões de cuidados, principalmente o cuidado familiar, como você já citou. Como esses artigos ampliam a visão de cuidado, né? Valorizando o lazer, a cultura e a educação como direitos essenciais para a pessoa idosa. Esses artigos ainda é uma continuação, principalmente sobre a abarcação das questões das instituições em seu funcionamento, não é? E é importante destacar porque, principalmente dando ênfase até ao artigo 50 no inciso 9º, em que ele traz exatamente sobre a questão do lazer, da cultura e da educação. Por quê? Quando o idoso ele participa de atividades culturais, ele participa dessas questões de lazer, das questões educacionais principalmente, ele está mantendo a sua mente ativa e, principalmente mais do que isso, ele mantém a sua saúde física, porque muitas das vezes visamos apenas a sua saúde física e esquecemos também da saúde mental da pessoa idosa. E garantindo essas atribuições, essa questão do lazer, da cultura, da educação, mantém a sua atividade mental e, consequentemente, a sua saúde física vai melhorar e evoluir e vai manter o coração vivo e melhorando a sua autoestima, melhorando o seu prazer de viver. E isso também a gente vê que muitas instituições dessa, com todo o cuidado que tem, eles ainda promovem um modelo, um tipo de idoso que seja ideal para a família, ideal para o governo, ideal para a sociedade, que seja aquele
aquele idoso modelado, trabalhado para isso, para ser aquele idoso, como disse, quietinho, obedecendo às normas, às leis sociais intrafamiliares. Como é que você vê isso e como o Estatuto do Idoso, principalmente esses dois artigos, o que é que ele traz, até por possível punições, né, quando acontece desses fatos, né? Sim, sim. Há inclusive um destaque sobre o acionamento do Ministério Público, porque na verdade a pessoa idosa, ela é uma pessoa, ela tem suas vontades, seus desejos, suas atividades. A questão desses artigos trazerem suas especificidades é porque não é para modular alguém, não é para moldar alguém, moldar a pessoa idosa principalmente, porque já está em uma questão mais frágil e requer um cuidado e uma atenção mais específica, mas ainda assim ele tem suas vontades, seus desejos, não é? E exatamente a promoção dessas atividades, atividades esportivas, atividades culturais, mantendo a sua mente ativa com questões educacionais, trabalhando a sua mente, trabalha a sua independência, a sua vontade de fazer suas próprias atividades. Não é? Não paternalizar, como a gente vê muitas instituições, né? Exatamente, de regrar a pessoa idosa de fazer aquilo que eu quero que ela faça, de ficar quietinho no canto, Ou de não. presenciar, Tem de ser quando já está- autêntico, né? Ou não, não é assim, né? Que como diz o ele outro. Que quer fazer suas coisas, suas fazer atividades, atividades. continuar como uma pessoa ativa, porque muitas das vezes a frustração da pessoa idosa é exatamente quando ele não se sente uma pessoa ativa. Não tem bem-estar, né? E aí, Quando a você sua é saúde, obrigado, né? quando a Não sua tem mente não bem-estar. está bem, o seu corpo não vai responder legal. É por isso que mantendo a mente ativa, vai manter a sua vontade de viver, vai melhorar a sua qualidade de vida. Os próximos capítulos, que são 52 ao 54, ele fala principalmente das fiscalizações desses ambientes. Quais são os ambientes? São os clubes, são os grupos de terceira idade, de idosos, da pessoa idosa, seja lá como o pessoal queira chamar, são as LPIs, aí vem as casas de, vamos dizer, que Alagoas só tem 4, as casas de sossego, aí vem todos esses espaços onde os idosos, universidades, né, faculdades, e aqui traz no artigo 52 a 54 as formas de fiscalização, onde nós vamos ver agora, e depois o senhor vai fazer esse comentário. Artigo 52, 53 e 54. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos Conselhos da Pessoa Idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei nº 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 7º compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. NR. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55, a gente vem agora um artigo longo, né, comprido, mas que traz principalmente a questão das penalidades, quando a coisa não está andando certo, principalmente para essas entidades. Nos explica aí sobre essa questão dos 52 a 54, como essas fiscalizações está previsto como transparências previstas nesses artigos para contribuir e garantir segurança, confiança mais das pessoas idosas quando ela participa desses espaços, porque a coisa não é solta como muita gente está pensando, como tem muitas LPIs aí que não está atendendo às normas, às regras sanitárias, que a gente sabe, e está no Estatuto do Idoso. E tem artigos que falam sobre isso, como é que deve ser, e o Estatuto do Idoso, ele
na lei é rigoroso. Aí o doutor Gabriel vai nos falar agora quais são as características, quais são os significados que essa lei traz para a gente ter uma convivência de bem-estar para o idoso. Perfeito, perfeito. Isso é um papel fundamental, principalmente também da sociedade, né? Que a sociedade também não pode fechar os olhos Ser fiscalizadora. perante a esses abusos. Ali a própria lei determina alguns órgãos ali que devem fiscalizar, como o próprio Ministério Público, Vigilância Sanitária, entre outros, mas a própria sociedade tem que estar atenta. A própria sociedade não pode fechar os olhos, não pode ignorar nem passar batido. Como muito bem até você já frisou, isso imputa até em penalidades, que é o artigo posterior que nós vamos tratar. Mas, ainda sobre este, a fiscalização e a transparência do seu funcionamento são os pilares da confiança que essas instituições devem promover para com a prestação dos seus serviços, seja ele para o bem comum da sociedade, seja ele do próprio idoso, para com a relação familiar que ali está usufruindo, né? E quando o Estado e a sociedade acompanham o funcionamento dessas instituições, tudo vai fluir, né? Porque aquilo que está sendo negligenciado, aquilo que está sendo deixado de efetuar como deveria, vai gerar suas devidas consequências. Mas, doutor Gabriel, o que a gente vê são muitos clubes, muitas associações que nem conselho, nem secretaria do idoso nem sabe que existem. Realmente esse tipo de situação não deve jamais ocorrer e é onde a própria sociedade deve notificar, porque quer queira, quer não, não dá para o Estado estar fiscalizando para todo local que deveria estar, mas infelizmente ele não consegue abarcar. E aí é onde entra fundamentalmente o papel da sociedade, com a denúncia. A notificação para os órgãos, seja ele na própria comissão, ali no centro, seja ele notificando o próprio Ministério Público, seja ele notificando a Vigilância Sanitária, fazendo essas ações de denúncia, onde que possa ser efetivado a verdadeira fiscalização em loco e ali é atribuído suas, caso não esteja dentro das regularidades, até com o fechamento e diversas penalidades que, consequentemente, terão, conforme previsto no artigo 55. A OAB inaugurou já, foi no centro da cidade. Isso já está com o seu pleno funcionamento. Um posto, vamos dizer assim, um posto para trabalhar essas implicações que acontecem no contexto gerontológico que pertence à pessoa idosa. Vamos aproveitar, me diga aí alguma coisa que o senhor já está sabendo o que é que vai oferecer lá. Ali a gente tem previsto para um ponto de atendimento. Já tem algumas instituições ali, o próprio Diego já faz uma prestação de serviço, né, para auxílio da própria comissão no sentido de colheita de depoimentos, de denúncias de violações, do qual nós fazemos esse papel de notificação para as entidades, para os órgãos, né, que devem ser e realizar a fiscalização e averiguação da situação. E nós já fazemos essa colheita porque é até um ponto de atendimento no próprio centro, para facilitar, e ali é a casa da sociedade, não é? Mas, além disso, a própria comissão está organizando para a disponibilidade do atendimento para a pessoa idosa com o próprio advogado ali, né? Para saber do seu direito, para saber sobre as consequências, para saber se aquilo realmente está correto da situação, para o apoio da própria família sobre a questão da instituição e a prestação do serviço para com o seu idoso, se as atuações ali é da maneira correta, se o trato está sendo feito da maneira correta, como deve ser. Pronto, e se não estiver correta, nós vamos ler agora o artigo 55, que ele traz muita coisa. Fique esperto, viu? Quem estiver maltratando. Artigo 55. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal, e as entidades governamentais: a. Advertência; b. Afastamento provisório de seus dirigentes; c. Afastamento definitivo de seus dirigentes; d. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Segunda, as entidades não governamentais: a. Advertência; b. Multa; c.
suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, d. interdição de unidade ou suspensão de programa, e proibição de atendimento a pessoas idosas a bem do interesse público. Primeiro, havendo danos às pessoas idosas abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Segundo, a suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Terceiro, na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a pessoas idosas a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Quarto, na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Nos explique mais aí e faça seu comentário sobre esse artigo. O 55, que é bem complexo, né? E traz muitas formas de penalidades. Qual o significado dessas penalidades descritas neste artigo? O artigo 55, apesar de sua complexidade, ele é bem taxativo e principalmente nos incisos em que ele trata sobre a questão das instituições governamentais e não governamentais, né? E ali ele especifica a cada sua punição, né? As penalidades, elas são os braços firmes da lei, né? A Artemis, que é a deusa da justiça, né? O grande símbolo, ela abarca consigo, além de uma balança, uma espada. E essa espada, ela vem exatamente para executar os rigores daquilo que não está sendo cumprido, daquilo que está sendo determinado, mas não está sendo cumprido. E para as instituições governamentais, vem as suas penalidades com afastamentos de diretores, afastamento até a sua própria exoneração por completo, a depender, exclusão inclusive dos programas ali relacionados. Para os não governamentais, tem corte de verbas, tem aplicações de multas, tem diversas outras sanções também a serem realizadas. Então é importante ter esse cuidado, ter essa responsabilidade com a execução da situação e do trato, porque é fundamental garantirmos a boa execução das atividades e garantir aquilo que o Estatuto do Idoso prevê. Senão, tem consequências e são consequências graves e severas. Essas consequências parece que está aqui no nosso artigo do 56 ao 58, né? Vamos ver aí? Artigo 56, 57, 58. Das infrações administrativas. Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei, pena, multa de R$ 500, a R$ 3.000, R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra a pessoa idosa de que tiver conhecimento. Pena, multa de R$ 500, a R$ 3.000, R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa. Pena, multa de R$ 500, R$ 500, a R$ 1.000, R$ 1.000, e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Os artigos 56, 57, 58, ele fala justamente dessas infrações administrativas. Como é que o senhor comenta para a gente e populariza mais para o nosso entendimento isso? É fundamental
a questão desses artigos no sentido de que eles lembram que trabalhar com uma pessoa idosa, muito mais do que um simples trabalho, do que uma simples profissão, é uma missão. Né? É preciso ter um trato cuidadoso, um trato mais delicado, um trato mais gentil para com a pessoa idosa. E as penalidades, as punições, apesar de seu caráter rígido e rigoroso, eles têm um sentido. Né? Um sentido de mais do que isso é educar e prevenir, para que, se isso já aconteceu, não volte a ocorrer e que para ocasiões futuras que já se previna e evitam novas situações como essa. Por isso que ele quantifica ali alguns valores, algumas questões, além de outras medidas, punições e responsabilidades cíveis e criminais para os seus responsáveis, além de medidas administrativas, que são a questão de corte de verbas, exclusão de programas, como já foi feito e já foi dito. Mas é preciso lembrar exatamente essa questão. As sanções, as penalidades estão descritas com um caráter preventivo, educativo, para evitar que essas situações não ocorram e, se ocorreu, que não voltem mais a ocorrer, a ocasionar, e assim viabilizando todo o trato, toda a ética, toda a questão do trabalho que deve ser realizado para com a pessoa idosa. Então, por isso que o senhor ressalvou instantes atrás, que é preciso a população estar fiscalizando, porque se eu não fiscalizo hoje, se eu não denuncio hoje, continua, né, na zona de conforto. Ele é constante, né? ele é constante a violação. É a violação. Se eu não denuncio desde o primeiro suposto pensamento, porque a violação não é só a violência... Intrafamiliar, né? Não é Todo só mundo intrafamiliar, fala, né? como brilhantemente até a doutora Michele já falou no programa anterior, sobre a questão de que eu não vou me intrometer porque é um trato de família. E não deve ser assim, você deve se intrometer enquanto sociedade, enquanto pessoa humana, né? Porque as garantias, o Estatuto do Idoso visa garantir a proteção daquela pessoa, que aquele familiar que deveria garantir já não está mais. Não é? Que aquela instituição que também tem o compromisso e a obrigação de garantir já não está mais. E esse é o papel da sociedade, garantir, fiscalizar e abarcar toda a situação. Foi criado aqui em Alagoas a Associação das LPIs. Estão fazendo um trabalho, a Alessandra, a Ana Paula, lá de Palmeiras, estão fazendo um trabalho assim, que me garante que eu vou ter no futuro LPIs onde eu possa ir lá sem aquele estigma que é reservatório de idosos. Graças a Deus. Né? Exatamente, e porque o cuidado com a pessoa idosa ele deve ser feito com ética, com responsabilidade e também com carinho. Não é? É preciso ter esse trato mais gentil, essa sensibilidade, essa questão, por conta exatamente da vulnerabilidade que ali está. O artigo 59 ao 63 traz mais detalhes e aprofundamentos para os seus comentários. Passa lá, Jonathan. Artigos 59 a 63. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção à pessoa idosa. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4º serão atualizados anualmente, na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à pessoa idosa terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Primeiro, no procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Segundo, sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á à lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas, por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator, segunda, por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou à saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Artigo 63.
Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Os últimos artigos dos 59 e 63, eles tratam de uma apuração mais rápida, né? Mais urgente. Exatamente, porque a resposta, quanto mais rápida for, o trato mais rápido do Estado é o que dá a efetividade da lei. Não é? Apesar de que ele redige ali alguns parâmetros de como deve ser seguido, é importante essa celeridade, essa agilidade nesse trato das questões para que possa ser cuidado, porque o que se visa maior aqui é a rápida proteção à pessoa idosa, a pessoa que já está em um caráter de estado mais avançado, de saúde mais avançado, de fragilidade mais avançada. Né? Em uma violência que pode ser constante, pode ser duradoura. Então, por isso desse trato um pouco mais célere e mais rápido. E isso é o que vai garantir a sua efetividade e as garantias da proteção da pessoa idosa. É isso que o Estatuto visa garantir. Vamos ver agora o 64 ao 66. Artigos 64 a 66. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis no 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa, mediante decisão fundamentada. Que é uma coisa até, né, ruim, né? Porque quando vai afastar o dirigente, a coisa já não está mais, né? Ele já perdeu o controle, né? Exatamente. E aí é feito por meio, lógico, sempre garantindo o direito de defesa, né? Mas retornando ao artigo anterior, fundamental, sempre de forma célere e rápida, né? Garantindo o direito de defesa, mas sempre célere e rápida. É preciso fazer essa apuração inicial, averiguação da questão da violência que esteja acontecendo ou da irregularidade que esteja acontecendo ali, qualquer que seja, e a depender de sua gravidade, que venha gerar o afastamento do dirigente. Então, já é uma gravidade bem elevada, bem acima, e é preciso que o Ministério Público de pronto e imediato atendimento fiscalize, tome uma atitude, tome uma ação para garantir ali a proteção e a dignidade da pessoa idosa. A gente vê que o Estatuto do Idoso, quem o fez se preocupou com todos os detalhes e assim mesmo acontece várias violações, várias irregularidades, né? Infelizmente. Mas isso eu acho que está bem delimitado, quer dizer, bem apresentado no artigo 67 e 68. Vamos ver o que é que ele traz falando disso. Artigos 67 a 68. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Primeiro, salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Segundo, em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição.
Terceiro, antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. Quarto, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. O respeito ao idoso, principalmente aquele institucionalizado, é o que centraliza mais esses artigos, né? Exatamente. E, na verdade, esses artigos também, ele abarca sobre aquele que está cometendo a violação, a infração, e que ele tenha garantido ali o seu direito de defesa, o seu direito de resposta, mas sempre bom frisar sobre a celeridade que o Estatuto da Pessoa Idosa cobra. Sempre prazos curtos, prazos rápidos, ágeis, para que a instituição seja logo responsabilizada e, mais do que isso, corrija logo ali aquele ato falho, aquele problema, para que o seu funcionamento seja de uma qualidade melhor para a sociedade o quanto antes, né? E garantindo também os rigores do que o Estatuto do Idoso visa cumprir, que o Estatuto do Idoso não está só por estar, mas que realmente ele é real, que ele tem uma efetividade e que ele tem garantias que, além de cumprir a sua efetividade constitucional, garantias da proteção da pessoa idosa. O artigo 69 e 70 já se aprofunda numa questão assim das varas, que eu não sei se existe em todos os estados, como é que funciona, mas o Estatuto do Idoso, ele puxa essa dimensão para ser discutida, para ser legalizada, para ser, vamos dizer assim, para estar funcionando. O Jonathan vai mostrar lá o artigo 69 e 70, e depois o senhor faz esse comentário que é bem interessante a gente ter essas particularidades, saber dessas particularidades. Vai lá, Jonathan. Artigo 69 e 70. Do acesso à justiça. Artigo 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste capítulo, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa. O doutor Gabriel nos ajuda a esclarecer mais esse 69 ao 70. A questão do 69 e do 70, ele é fundamental porque o Estatuto da Pessoa Idosa, ele dá essa possibilidade dentro daquilo que o Estado possa abarcar, e principalmente a sua organização judiciária, sobre a criação de varas especializadas, para que tenha um trâmite, porque fundamentalmente o Estatuto da Pessoa Idosa veio para garantir proteção, e proteção em todas as áreas, proteção principalmente ao trâmite do judiciário, a sua garantia prioritária. O Estatuto no idoso como um todo, ele é sempre célere, e ele requer essa celeridade também nos trâmites judiciais. E a vara especializada, tendo a possibilidade da organização judiciária criar, como aqui nós temos, por exemplo, o Fórum da Criança, da Infância e Juventude, a vara especializada, ou até mesmo um fórum especializado da Justiça para a pessoa idosa, é fundamental porque vai garantir essa celeridade processual, esse trato processual mais rápido, mais ágil, não é? Que o Estatuto da Pessoa Idosa visa garantir, em que pese o Código de Processo Civil, por meio também do Estatuto da Pessoa Idosa, garantir essa celeridade processual já. Mas com a criação de uma instituição só para os tratos da pessoa idosa, é muito mais célere, é muito mais ágil, é muito mais rápido o trâmite processual. Eu tenho para estar encerrando, infelizmente, né? Estamos encerrando, mas eu tenho uma curiosidade. Não existe um modelo, uma prática, uma dinâmica, onde o idoso institucionalizado ele possa também estar dizendo suas angústias que está sentindo. Existe uma prática, o senhor conhece? Para o judiciário, sim, com certeza, com certeza. Principalmente por meio do Estatuto da Pessoa Idosa, que garante essa celeridade processual. O próprio estado de saúde avançado, assim para como a primeira infância, a infância e a juventude tem sua celeridade,
O Estatuto da Pessoa Idosa também garante, exatamente por essas questões pessoais e principalmente pelo trato da matéria, quer queira, quer não. E ali ele visa garantir que o advogado, muito bem instruído, destacando por se tratar de uma pessoa da terceira idade, informe ao setor judiciário, que ainda não tem a vara especializada, mas tem um sistema que identifica a prioridade desses processos por essas garantias da lei da pessoa e do Estatuto da Pessoa Idosa, e assim ele tem um trâmite um pouco mais rápido, um pouco mais célere do que o normal, do que o padrão. Dr. Gabriel Araújo, muito obrigado pelas suas sábias palavras, pelo ensinamento que o senhor passou aqui para o nosso Saber Viver. E hoje um programa especial, né? Já tivemos Dr. Tutmés, doutora Michele, com outros artigos, e hoje foi a vez, vamos dizer assim, do Dr. Gabriel nos explicar mais ainda sobre esses artigos, principalmente esses que cuida mais, é mais ligado a cuidados em LPIs, aos seus tratos, às suas responsabilidades. Né? Exatamente. E principalmente sobre as consequências. Nós agradecemos, muito obrigado mesmo pela sua participação. E a TV Assembleia está aí aberta quando o senhor quiser. E para as suas considerações agora. Eu agradeço imensamente e agradeço a oportunidade para trazermos um pouco mais sobre o conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, né? E principalmente para deixar claro de que é preciso termos cuidado enquanto sociedade, não ficar só cobrando e esperando do Estado. O Estado tem os seus compromissos, as suas obrigações para com o mundo todo, mas principalmente o Estatuto da Pessoa Idosa vem atribuir à sociedade que fiscalize também, que ajude também, e por isso que a Comissão do Idoso está sempre de portas abertas para que a sociedade reporte para nós sobre essas questões, principalmente aqui na pessoa do Diego, para que a gente possa ali fazer as notificações e todos os procedimentos necessários e estarmos sempre atuando. Lembrar que envelhecer é um direito e envelhecer com dignidade é um dever, não é? E quando o senhor diz é um direito, está aí nosso Estatuto do Idoso, né? Lhe oferecendo seus direitos. E assim terminamos mais um programa Saber Viver 60+, especial Estatuto da Pessoa Idosa do nosso Cada Dia. Eu agradeço por mais uma participação da OAB, parceria da OAB, onde nós estamos comemorando o Dia Alusivo à Pessoa Idosa, que foi dia 1º, e o mês do idoso, e também dia 1º foi Dia Nacional do nosso Estatuto da Pessoa Idosa, o qual nós estamos em 5 capítulos ou 5 edições falando sobre ele com advogados amigos da pessoa idosa, vamos dizer assim, da nossa comissão. Assim. Até mais e até já.